Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, esse dose diária é uma dose diária muito especial, porque o que acontece? Hoje é o dose diária de número 100, 100, e então tem isso. E também hoje é o aniversário da Maria Gabriela, quem é Maria Gabriela, você pode estar se perguntando, mas que é uma das inscritas do canal. Então pensei que ia fazer esse dose diária de hoje para falar sobre o dose diária número 100 e para dar parabéns para Maria Gabriela e pensar sobre por que a gente marca as nossas trajetórias assim, conta os dias, os anos e comemora, e o que isso quer dizer e o que a gente pode pensar a respeito disso, sobre essa nossa vontade de marcar essas passagens, ou de inventar essas passagens mesmo, né? Vamos lá então falar sobre isso, bom, é isso que eu queria falar. Tem muita coisa, vamos lá, vamos com calma que a gente chega lá. Antes vamos botar a coisinha que agora vão ter 3 dígitos depois do DD. Então, eu já sabia que eu ia fazer o dose diária número 100 e estava feliz com isso, genuinamente feliz com isso. E ao mesmo tempo crítico, falando, mas o que quer dizer 100 essa contagem? Para que serve isso e tal? Vocês já me conhecem nessa altura um pouco, eu acho, vocês imaginam como eu desconstruo todas essas coisas o tempo todo. E aí, mas ao mesmo tempo, pensando sobre o valor que isso poderia ter, mesmo sendo uma coisa inventada, o valor que isso poderia ter. Bom, aí eu então pensei em alguns vídeos possíveis e preparei um vídeo, pensei sobre um vídeo que seria sobre essa questão em si, de por que a gente pensa na nossa trajetória como um percurso que a gente tem que poder contar e olhar para ele. E aí ontem, eu tinha todo esse vídeo previsto, e aí ontem caiu um dilúvio aqui no Rio, não sei se vocês sabem, e eu fiquei no carro com o Martim por 3 horas na Lopes Quintas, que é a rua que estava mais... O carro foi arrastado e tal, e foi engraçado, estranho, terrível, mas ao mesmo tempo o estranho da história é que eu estava nessa rua e na rua do lado, a rua Von Martins, que é a rua do lado, a Flor estava num Uber. E aí quando começou a chover muito e parou, ela saiu do Uber e ela estava voltando do aeroporto com a mala, ela saiu e entrou no nosso táxi, então a gente ficou junto. E essa chuva foi, e na rua de baixo a minha mãe estava presa dentro de uma farmácia. E isso tudo era 100 metros do consultório da minha mãe. Então no final das contas a gente não conseguiu chegar em casa ontem à noite e dormiu todo mundo no consultório da minha mãe, os 4. Isso tem a ver, tudo a ver com esse vídeo, né, no final das contas, porque e aí, bom, chegamos agora em casa, só agora de manhã, o pessoal, Flor e Martim estão dormindo, porque não conseguiram dormir direito à noite, e eu vim aqui falar com vocês, pensando sobre como que as nossas trajetórias sim existem, os percursos existem, o amadurecimento pode existir, o aprendizado pode existir, mas ele não é linear e ele não pode ser previsto exatamente da maneira como a gente imagina. Eu acho que tem uma problemática que se dá muito fortemente, a gente contabiliza as coisas, marca os aniversários e faz isso porque a gente tem vontade de poder dominar a nossa narrativa, a nossa história, a nossa vida, né? De poder olhar, inclusive a palavra conta, né? Conta, dar conta, tomar conta, contar, de contar uma coisa, de contabilizar, de contar e de tomar conta. Isso tudo é engraçado que esteja junto, né? Então a gente olha a nossa vida, a gente inclusive tem aquela música do Chico Buarque, clássica, né? Que é o Eu Te Amo, eu acho. Te dei meus olhos para tomares conta e agora conta como eu de partir, que é uma música que eu adoro. Mas então a gente olha para nossa vida com uma vontade de poder saber o que vai acontecer, de poder dominar a nossa vida, de poder ter algum tipo de controle. Então a ideia de contabilizar as coisas, de poder falar, bom, 1 ano, 2 e tal, dose diária de número 100, tem essa vontade de domínio, de falar, estamos aqui, mas ao mesmo tempo não há como negar que é diferente o dose diária de número 100 do dose diária de número 1. Se você voltar agora pro dose diária número 1 e assistir, você vai falar, caramba, outro dia eu assisti o número 40, eu acho, e falei, meu Deus, que coisa louca, como mudou o procedimento. Não há como negar que a Maria Gabriela, que está fazendo aniversário hoje, é uma pessoa diferente da Maria Gabriela de 10 anos atrás, quando ela fez aniversário. E talvez então os aniversários, essas datas, sirvam para a gente perceber isso, porque a gente se esquece da nossa mudança. Então essas marcas talvez sirvam para a gente se dar conta dessa mudança acontecendo, para a gente se lembrar dessa mudança acontecendo, além dessa vontade de controlar. O que eu acho que é um problema é que a nossa vida, a gente entende ela muitas vezes como uma narrativa linear, como uma narrativa de progresso, como uma narrativa de percurso que vai chegar a algum lugar, como uma narrativa de evolução. E a nossa vida não funciona assim. A gente entende assim porque a gente aprende todos os significados através de narrativas, histórias. Quando criança,
perguntam pra gente a gente pergunta como é que vai funcionar e dizem pra gente, é assim assado, assim assado. São sempre histórias. As histórias têm um percurso, um arco que chega a um fim, que chega a algum lugar, que chega a um sentido, que chega a uma resposta, a uma resolução. E a vida não tem isso. Inclusive porque os pontos inicial e final da nossa vida são retirados da gente. A gente não está lá no nosso nascimento e a gente não está exatamente na nossa morte também. Quando a gente morre é o último momento que a gente está. Isso é discutível, tá, gente? Estou só falando de... Mas quando a gente nasce, a gente não está lá concretamente com a nossa subjetividade. Pensa, qual a primeira memória que você tem? Não é do seu nascimento, é de anos depois. Ali você começa a se estruturar como um sujeito capaz de estar atento à sua própria narrativa. Então tem uma porrada de coisas dessa narrativa que já veio antes, que está lá, que você não domina, que fica meio jogado na sua cabeça como traços de memória, mas que você não controla. Então a gente não tem controle do início desse percurso, então é muito difícil querer ter controle de fato desse percurso como um todo. Até porque entre você e o percurso tem um mundo, como o dilúvio que caiu ontem, que eu não domino, entendeu? E que só estou fazendo esse vídeo agora, 10 da manhã, tudo fora da minha estrutura neurótica obsessiva de como eu faço os vídeos. Então estamos aqui, consegui, eles dormiram, então consegui estar aqui. Mas então, o dose diária de número 100 serve para que eu perceba que eu consegui chegar até o número 100. Mas o que isso quer dizer? Até onde eu vou? Eu tinha pensado a princípio, quando eu comecei esse projeto, que eu ia fazer 365, um ano. Mas a essa altura eu já olho para isso e falo, mas é sobre isso afinal? Fazer um ano? O que quer dizer um ano? Uma vez eu inventei um projeto de mestrado que tinha uma ideia de fazer uma mesma prática de artes visuais, por 10 anos. E eu fui no possível orientador e mostrei para ele meu projeto. E ele falou, legal, muito interessante e tal, mas por que 10 anos? Por que não a vida inteira? Claro que eu não fiz o mestrado, né? Aquilo me apavorou. Mas o que ele estava me colocando era, você está pensando uma narrativa, você está pensando um arco. E a vida não é um arco. A vida é um percurso inteiro para algum lugar que você não sabe qual é. Ou a maneira como a gente pode enfrentar a vida, que é um percurso do qual a gente não tem total controle, ou tem pouco controle, é enfrentar a vida como uma prática de dialética com esse próprio percurso. Uma prática, como dose diária para mim é uma prática. Então por que eu não vou fazer isso por 20 anos, 30 anos, para o resto da vida, entendeu? Uma pergunta. Mas ao mesmo tempo, o fato de fazer aniversário e marcar, como eu já disse, para Maria Gabriela, indica que ela conseguiu chegar até aqui. Que ela conseguiu sobreviver aos desvarios do mundo, aos dilúvios todos, às intempéries todas. E ela está aqui querendo se comunicar, existindo no mundo. O que não dá para pensar é olhar para essa estrutura, por esse percurso dela e pensar, mas não era assim que era para ser essa narrativa. O que se esperava de mim, ou o que eu esperava de mim, a minha imagem ideal de Maria Gabriela era outra. Então agora, não sei que idade que ela tem, mas agora com uns X anos, não era assim que eu me imaginava. Isso não quer dizer nada, porque não é uma narrativa de arco clássico, de arco normal, não é um filme de Hollywood. É um percurso, é um caminho errático, confuso, que a gente não domina. Então o sofrimento vem de querer dominar. Então marcar as datas pode ser bom para você perceber que você está aqui, mas não pode ser para você se dar conta do descompasso que existe entre o seu projeto, a sua projeção e o que está dado. Esse não é o dose diária que eu tinha imaginado, é um outro. Tudo bem? Amanhã tem mais um. Assim é a vida, né? Era isso, gente. Muito obrigado por toda a interlocução de vocês. Muito obrigado, de verdade. Amanhã a gente continua. Amanhã eu vou estar viajando, vai ser mais confuso ainda. Sei lá também, não sei. Mas não vou estar aqui. Amanhã vai ser uma outra coisa que a gente vai viajar. Vamos ver como é que vai ser. E que bom, que a gente não sabe, né? Parabéns de novo, Maria. Não sei se você fala só Gabriela ou Maria Gabriela. Enfim, parabéns. Tchau. Até amanhã, gente.